alguma turma? Então pronto, só tá a gente. Vamos lá. Eu vou lá ver se tem mais. Não, o que é isso, mano? Tirei o livro. Tirei o livro. Mas eu fechei. Vamos lá. Ela deixou o WhatsApp aberto? WhatsApp com quem? Com a minha turminha em casa? Não. Vocês são espertos. Vamos lá. Peguem meu livro. Olha só, galera de casa, tá me ouvindo bem? Sim. Galera de casa, tá me ouvindo bem? Abram o livro na página 20. Página 20, por favor. Página 20, galera. Tirei o WhatsApp aqui, que a galerinha estava namorando pelo WhatsApp. Nem pensar. Cia. Oi, fala, amor. Gabriel Ribeiro tá falando que não tá conseguindo entrar na aula. Fala mais alto. Gabriel Ribeiro tá falando que não tá conseguindo entrar na aula, tá dando erro. Pede para ele sair e entrar de novo. Provavelmente é a escura. internet dele. Porque todo mundo que está solicitando permissão aqui, nós estamos permitindo para participar. Então, Gilberto já passou o recado. Ok? Ele sai e volta. Vamos lá, gente. Página 20 do meu livro. Vocês são espertos, hein? Queria que deixasse o WhatsApp. Carmen que botou WhatsApp? Mas eu tirei. Vamos, já tirei. Vamos lá, Maria Eduarda, que entrou, né? Maria Eduarda. A tia Beth. Tia Beth está na aula. Tia Beth, não. Aqui não é tia Beth, é a foto da filha dela, linda e maravilhosa. Vamos lá. Mas não, tira o olho, é linda e maravilhosa, tira o olho, bonitona, né? Tira o olho, é bonita mesmo, uma moça bonita. Bom, olha só. Vamos lá, chega de conversa, na hora passa, a gente não consegue. Ó, as duas aqui, ó. Cadê sua máscara? Tá, mas olha só, nada de perto, tem que ser distante, tá? Não pode ficar perto uma da outra. Não pode ser distância, porque... E, ó, puxa a máscara, tem que cobrir a respiração. O nariz, tem que cobrir o nariz, sim. Não é cobrir a respiração, é força de expressão, mocinha. Cobre o nariz. Né? A respiração que a gente diz, porque você está respirando pelo nariz e você cobre o nariz. Interpretação, mocinha. Aprenda a interpretar. Vamos lá, gente. Deixei qual foi a questão. Qual foi a questão? Eu deixei para casa. Para casa não, para a próxima aula. Página 20, vamos lá. Letra A, número 1. Pessoal de casa acompanhando também, tá? Só um em casa que não tem livro. Eu não vou abrir a página do livro agora. Fala. É a D, não é? Que faltou? C. Então, você já estudou que os verbos significativos são núcleos de predicados verbais e que os predicativos são núcleos de predicados nominais. Conclua como são classificados os predicados, no caso dos três acima. Olha só. Vamos lá, já cansei de falar sobre isso, até no início da aula de fevereiro. Eu botei no caderno de vocês que os verbos, só existem dois tipos de verbos, significativo e de ligação. O verbo significativo, ele vai ser qualquer verbo, se não entrar com um predicativo. Ele vai ser qualquer verbo, contanto que ele não carregue com ele, por exemplo, um predicativo do sujeito. É verbo significativo, então ele vai continuar sendo significativo, porque ele vai receber o nome de predicado verbo nominal. Mas os verbos de ligação, se você não tem um predicativo do sujeito, ele não recebe o nome de verbo de ligação, ok? Ele vai receber um nome de verbo significativo. Geralmente, os verbos de ligação, quando aparecem na oração sem predicativo, eles estão sempre fazendo função de intransitivo. O que é um verbo intransitivo para vocês? É o verbo que não pede o quê? Não pede complemento. Então, você sabe qual é a ação do sujeito.
Você sabe o que o sujeito está fazendo e que você não pede o complemento. Quais são os complementos verbais? Só temos dois. Quais são? E correto, objeto direto e objeto indireto. Então, o que eu tenho aqui? Quando eu tenho um verbo significativo, eu posso localizar aí, ó, um objeto direto, um objeto indireto. Posso não localizar nada. O verbo significativo já diz o que o sujeito está fazendo, intransitivo. Posso pegar um verbo de ligação e transformá-lo em verbo significativo. Como? Nós só não colocar um predicativo para ele. Não coloca nenhum adjetivo, nenhum substantivo que dê qualidade ao sujeito. Você tem um verbo intransitivo. Um verbo de ligação intransitivo. Só que você não vai dar esse nome. Verbo de ligação intransitivo. Você vai levar o verbo de ligação a ser chamado de verbo significativo. Transitividade verbal, intransitivo. É todo esse apanhado que muitas vezes a gente esquece. É uma gama de informações, é uma gama de função sintática. Muitas vezes a gente se perde até pelo caminho. Né? Você esquece o mínimo detalhe. Eu estava analisando lá na 8.2 agora, a página 21 que eu vou analisar com vocês. Se vocês não prestarem atenção nos detalhes da questão B, da B em diante, toda a função sintática, nós vamos ler esse textinho aqui, vocês vão escorregar como 8.2 escorregou, como também o pessoal online também caiu. Por quê? Porque confunde. Então, eu sempre falo, façam as perguntas e mantenham as respostas. Limita-se a responder só o que eu perguntar. Ok? Se eu não perguntar, não fizer a pergunta cabível para vocês, a professora não tem resposta. Então, o verbo é intransitivo. Limite-se a prestar... São os mínimos detalhes que faz a gente errar uma função sintática. Vamos terminar. Pessoal online também, a página 20, por favor, que diz assim... Sim. Oi, fala. A letra C é qual mesmo? A letra C é a palavra inconformada. No trecho, no segundo trecho, tem a função sintática de objeto direto, predicativo do sujeito, o sujeito. Você tem que dar a função sintática. Você vai voltar no trecho B, que está na mesma página, e ver. Nina inconformada. A palavra inconformada está o quê? Olha o meu sinal, entre vírgulas. Ela pode estar em ordem indireta, ordem direta ou indireta. Então, ela pode estar em ordem inversa. Eu digo assim, Nina inconformada recusou-se a iniciar o concerto. Ordem direta, quando você vai direto, você fala direto com a pessoa. E a indireta, quando você fala por ela. Não é isso? Então, eu estou falando por ela, está numa ordem direta, mas eu estou querendo saber mais se inconformada, a função sintática de inconformada. Eu acho que essa turma aqui já fez. Eu quero saber no livro de vocês. Olha só, a palavra inconformada, no segundo trecho, tem a função sintática de. Está fora de ordem, tá? Está em ordem inversa. Acompanhe o livro, por favor. Vitória aqui não tem um livro, nem... Jennifer. Stephanie. Não existe nem Jennifer aqui. É Stephanie. Eu fiz a brincadeira de trocar o nome dela. Vamos lá. Ó, preste atenção. Para ser objeto direto, a pergunta tem que partir do verbo. Para ser predicativo, ela tem que vir ou completa o sentido do objeto direto, ou completa o sentido do sujeito. Ok? Então, vamos lá. Nina recusou-se, inconformada, vou trocar, vou inverter, tá? A iniciar o concerto. Vou fazer mais uma inversão ainda. Nina recusou-se a iniciar o concerto inconformada. Posso ter mais uma mudança? Posso. Inconformada, vírgula. Nina recusou-se a iniciar o concerto. Então, quando a palavra ela pode ser mudada por várias, né? Eu posso botar no início, meio, fim, não te importa onde eu vou colocar, mas a função sintática dela vai continuar a mesma.
Mesmo andando com ela na linha, trocando ela de posição, a função sintática é a mesma. Então, eu quero saber qual é a função sintática de inconformada. Quem é o sujeito da oração? Nina. Quem está inconformada? Nina. Então, é predicativo do sujeito. Verbo recusou. Ou, no caso aqui, o verbo é recusou. Recusar. É verbo de ligação? Então, eu tenho um predicativo do quê? Do sujeito, com verbo significativo, que recebe a transitividade de predicado verbo nominal. Deu para entender? Deu para entender vocês em casa? Ó, verbo significativo, um predicativo do sujeito, verbo significativo, hein? Verbo de ação. Um predicativo do sujeito. Eu só posso ter um predicado o quê? Predicado verbo nominal. E qual é a transitividade desse verbo recusar? Verbo transitivo direto. Ou não? Verbo transitivo direto, se eu tiver objeto direto. E verbo transitivo, intransitivo, se eu não tiver o complemento. Vamos ver se tem? Nina, inconformada, recusou-se a iniciar o concerto. Eu quero saber se o verbo recusar tem objeto direto. Eu quero saber se o verbo recusar tem objeto direto. Verbo recusar. O inconformado eu sei que é predicativo do sujeito. Se tiver objeto direto, vai ser um predicado verbo nominal, porque eu tenho predicativo do sujeito. O predicado verbo nominal, ele pode ter um predicativo do sujeito, como ele pode ter um predicativo voltado para o objeto direto também, gente. Ele pode ter dois predicativos. Ou trabalhar só com o do sujeito, ou trabalhar com o do objeto direto. Entenderam? É um predicado verbo nominal. É o único predicado que pede um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Não, eu que estou explicando. Já preenchemos essa parte? Então, a letra D é predicado verbo nominal. Você tem aí um predicativo do sujeito, inconformada. E vamos para a página 21. Presta atenção nesse texto. E vocês vão fazer sozinhos a função sintática, tá? Não vou ajudar, não. Só vou fazer a correção depois. O trecho da autobiografia a seguir foi escrito por Helen Keller, escritora de ativista social com deficiência múltipla. Ela tem deficiência auditiva, visual e, consequentemente, impossibilitada de falar. Olha quantos preconceitos ela deve sofrer. Vários, né? Leia e responda a questão a seguir. Alguém quer ler o texto? Alguém em casa quer participar, quer compartilhar, quer dividir? Ô, Júlia, acende a luz para mim. Fazer um favor. Obrigada. Abre a porta, Júlia. Só tem a gente aqui na escola. Oi. Tem como deixar a luz apagada, não? Por quê? Você está com dor na vista? Não, eu olho lá. Porque eu quero fazer a leitura do texto. Ah, disse. Bom, vamos lá. Quando acabar de ler, a sala fica muito escura, Renan. Foi o gênio de minha professora, prestem atenção em cada palavra do texto. Foi o gênio de minha professora, sua rápida solidariedade, seu amoroso tato, que tornaram tão bonitos os primeiros anos de minha instrução. Foi o fato de ela capturar um momento certo para partilhar conhecimento que o fez tão agradável e aceitável para mim. Ela percebeu que a mente de uma criança é como um riacho raso que ondula e dança alegremente sobre o curso pedregoso de sua educação. Refletindo aqui uma flor, ali uma moita, mais além uma nuvem, fuge dia, no caso fuge dia, não fuge dia. E a gente pode dizer esse verbo, fuge, teria que ter acento por causa do que nós temos aí, paroxítona terminado em ditom. Então, a gente vai ler fugidia. E tentou guiar minha mente nesse caminho, sabendo que, como um riacho, essa mente devia ser alimentada pelas correntes da montanha
e fontes escondidas até se alargar em um rio profundo. Capaz de refletir em sua plácida superfície as colinas ondulantes, as sombras luminosas das árvores e os céus azuis, assim como o suave rosto de uma flor. Então, presta atenção quando a gente nesse pedacinho do texto que eu li. Quando eu peguei a palavra, vamos soletrar, fugidia. Essa palavra, se ela tivesse acento no fu, seria a palavra paroxítona. Seria obrigatório ser acentuada. Então, a sílaba tônica não é no fu. O G, se fosse terminada em ditongo, ela teria que ser uma palavra paroxítona acentuada. Vocês estão com ela no texto de vocês. Portanto, ela não tem acento. Então, ela não tem um ditongo no final. Ela tem um hiato. Tá? Então, ela funciona como fugidia. Fugidia, como um hiato. E a sílaba tônica vai cair no di. Por quê? Porque o A, mesmo terminando em A, não se acentua. Palavra terminada em A não ser oxítonos e monossílabos terminados em A, E e O. Tá? Isso aí é a explicação da nossa ortografia. Porque você, professora, mas se eu falar, não é de acordo com a pronúncia, a acentuação da palavra. Ela não tem acento, então não é proparoxítona, não é paroxítona, então ela vai ser o que? A divisão silábica vai ser de um hiato no final, tá? Bom, vamos lá. Eu já tenho aqui, 8 alunos, eu já inteirei aqui, O que é isso? Vamos lá, pessoal de casa também. Com base no trecho que Kelly sentia por sua professora. Ela tem um sentimento pela professora, mas isso não quer dizer que a professora é o sujeito da oração, tá? Analisem, peguem os verbos e façam as perguntas que merecem ser feitas. Vou deixar por conta de vocês, ok? Uhum. Então, vamos lá. Já são 12h21. Vitória trabalhando. Vitória não tem o livro, não é isso, Vitória? Vitória só espera a correção. Ela também não tem, mas eu não posso. Oi? Gente, falta pouco tempo para eu vou ter que abrir o livro aqui. Arte aqui, ela abriu, deixou assunto de arte. Olha só. Presta atenção, botem para mim quem não tem livro, página 21, exercício 1A. 1A. Tem que botar exercício lá? Olha, vou voltar à pergunta de novo. O que ela sentia pela professora dela? Olha só, a professora dela era um gênio, no caso, a opinião dela. Sua rápida solidariedade, seu amoroso tato, tornaram tão bonitos os primeiros anos da minha instrução. Então, ela sentia pela professora. Aí você pode criar, na imaginação. Ela sentia amor, solidariedade, compaixão, carinho, apego, afeição. São adjetivos que você pode colocar em uma pessoa quando tem admiração e gosta de uma professora. É o que ela sentia. Ela tinha N problemas, N defeitos. E a professora foi a única que foi, essa professora, que foi direcionando ela na vida dela. Entendeu? Então, você pode colocar 1A. Ela sentia. Aí você pode botar admiração, vírgula, gratidão, vírgula, carinho, vírgula. E você vai acrescentando tudo aquilo que você sente por uma pessoa quando você gosta. Né? Aqui no texto, a gente pode botar só o que está aqui, mas você pode acrescentar, eu sempre acrescento. Então, ela sente admiração, gratidão, carinho. Você pode enviar? Vai, mas não vai com passo de tartaruga, porque daqui a pouco também, né, não dá tempo. Agora, eu vou colocar no quadro, presta atenção, eu vou colocar uma oração no quadro. O pessoal de casa não vai ver, mas vai ouvir, tá? Como é que eu vou colocar no quadro
uma frase, não dá. Eu estou com a galera aqui, vou ter que compartilhar. Não dá para compartilhar o quadro. O pessoal não tem visão. Não tem visão no quadro. Só dá para compartilhar só esse pedacinho atrás de mim, né? Não é? Só esse pedacinho? Dá pra ver metade do quadro quando você botou a câmera daquele jeito. Só esse pedacinho, mas não dá que vocês estão vendo a tela de vocês. Ah, você pode fazer, tipo, na parte de baixo. Na parte de baixo dá pra ver. Ok. Deixa eu ver se eu consigo. Olha só, peguem na oração para mim. Foi o gênio de minha professora. Deixa o pessoal, escrevam no caderno de vocês 1B. 1B. Eles só conseguem ver isso aqui, ó. Aí eles conseguem. Não está no alto, 1B. A frase é: foi o gênio de minha professora. Para quem não tem livro aqui na sala, escrever. Foi o gênio de minha professora. Vê se eu consigo. Não dá, não. Ó, foi o gênio de minha professora. Pessoal aqui na sala que está sem livro. Vírgula. Sua rápida solidariedade. Não vai dar para tudo, não, porque eles não vão ter visão de tudo, não. Seu amoroso tato. Que vou botar reticências. Mas eu vou botar o restante só para o pessoal que conseguir enxergar, tá? Vocês aí, vocês têm um livro em casa e vocês estão com o livro aí. Tato que... Vamos completar logo tudo. Tornaram... E o pessoal aqui copia. Tornaram tão bonitos os primeiros anos de minha vida. Mas não é a vida, não, é a instrução, tá? É o aprendizado dela. Pronto. Quem não tem... Não é resposta, não. Eu copiei a frase. Quem não tem em suas vidas é uma... Vamos colocar... Uma pessoa que marca, né? Uma professora de alfabetização, uma professora de terceiro período, uma professora, alguém que marcou tua vida, um tio, uma tia, que te auxiliou, te ajudou a você começar a aprender. Sempre tem alguém que marca a vida da gente, não é isso? E isso aí a gente leva para o resto da vida, né? Aqueles sentimentos de amor pela pessoa que marcou sua vida. Então ali ela botou, foi um gênio de minha professora, com sua rápida solidariedade, seu amoroso tato, se tornaram tão bonitos os primeiros anos de minha instrução. Preste atenção que o autor, ele grifou para vocês, vocês não vão ter visão de tudo, né? Da frase toda, porque a câmera te não deixa. Se você ficar assim, dá pra ver. Se eu ficar assim, dá para ver? Tá, então olha só, vou ficar de lado, tá? Para vocês verem um pedacinho do quadro. Olha só. Só que o autor, no livro de vocês, ele destacou do verbo tornar em diante. Ele colocou em negrito. Em negrito, tornaram tão bonitos os primeiros anos de minha instrução. Ele só pegou essa frase. Ele poderia pegar a anterior? Poderia, porque eu tenho um verbo aqui, ó. Outro verbo aqui, ó. Qual foi aqui? Ah, é um verbo ser? Ou é um verbo ir?
Em sentido de caminhar, em sentido de mudança, é ir. Porque ele também se conjuga no pretérito perfeito do verbo ser. Em sentido de estado, é o verbo ser. Então, mas ele só quer a análise de tornaram tão bonitos os primeiros anos de minha instrução. É só isso que ele quer. É só esse termo aqui que ele quer. Aí você vai dizer assim, professor, então vamos grifar os verbos? Foi, circulem para mim. E qual o próximo verbo? Tornaram. Circulem, tornaram. O foi e o tornaram, circulem. Circularam os dois verbos. Agora, você só vai trabalhar o que o autor pediu. E na frase, se eu der 2, 3, 4, 5, 10 verbos e marcar só um, você só vai trabalhar aquele que eu marquei. Se trabalhar todos, vai errar a questão. Então, você limita-se a fazer só o que o professor pedir. Só o que está marcado ali para você. Então, vamos lá. Ele marcou o verbo tornaram. Então, é em cima do verbo tornaram que eu vou trabalhar. Ok? Tornar é verbo de ligação. Você me perguntou antes. Eu quero saber, até o pessoal de casa, se o verbo tornar é de ligação nesta oração ou não. Tem que analisar o predicado. Tornaram tão bonitos os primeiros anos de minha instrução. Quer dizer, os primeiros anos da minha educação. Instrução do meu aprendizado. Né? Então, isso marca muito. Então, eu quero saber se o verbo tornaram é verbo de ligação. Mas para que ele faça o papel de verbo de ligação, ele precisa de um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Para ser um predicado nominal e verbo de ligação. Se não tiver, não é. Procure um predicativo do sujeito. Antes, procure um sujeito da oração. E se vocês localizarem, não conseguir localizar o sujeito também, vai ficar difícil. Tá aí uma frase enorme, monstruosa, para vocês destacarem o sujeito da oração. O verbo tornar-se é um verbo de ligação. E se tiver um verbo de ligação, eu tenho um predicado nominal, vai se tornar difícil. Vou deixar vocês fazerem em casa também, agora, é para agora, tá? Não é para casa, não, é para agora. Ele perguntou, é para casa ou para agora? Eu falei, é para agora, gente. Não vai fazer para casa, não marquei nada para casa ainda. Oi? Vai, a turminha que mais vai ao banheiro, hein? Bebe água, hein? Não, a turma de lá também vai. Vamos lá, gente, trabalhando sem falar. Vamos lá, Julinha. Já terminou? O que eu perguntei? Eu não estou falando do exercício, além do exercício do livro. Você já tirou o sujeito da oração? Já tirou o sujeito, Vitória? Vamos ver se o pessoal de casa também vai tirar para mim. Já dei a frase no quadro, coloquei nessa pontinha de baixo, para ver se vocês também conseguem colocar para mim o sujeito da oração. Vai, Rebeca. Ana saiu, Ana Bárbara está aí. Aninha também pode dar resposta. Eu quero saber o sujeito da oração. Foi o gênio de minha professora, sua rápida solidariedade, seu amoroso tato, que tornaram tão bonitos os primeiros anos da minha instrução. Lindo e maravilhoso esse dizer, né? Essa frase. Acho que eu achei o sujeito. Acho que eu achei o sujeito. O que quer dizer qual o termo? Me dá o termo. Repete a pergunta. Eu acho que eu achei o sujeito. Se você achou outro jeito, ótimo, faça. Contanto que acerte a resposta.
No português não é igual a matemática. Matemática te dá a resposta e você tem vários caminhos a seguir. Você pode achar a resposta de várias formas. Em português, você só vai achar a resposta certíssima, certa, mediante toda a função sintática. Não é chute. Nem tem Tipo, tantos você quer caminhos saber para o você seguir. Não sujeito? tem. Mas que eu posso te dar 2 caminhos. Mas uma você pode fazer só em olhar e a outra analisar. Eu prefiro a análise. Fala para mim quem falou alguma coisa em casa. Saber o sujeito? Rebeca, eu quero que você faça análise só da folha, só da tornaram tão bonitos os primeiros anos de minha instrução. Quem é o sujeito da oração? Quem é o predicado? Classifique o predicado. Tem complementos verbais? Tem predicativo do sujeito ou predicativo do objeto? Então, se tem tudo, vamos fazer. O gênio da minha professora, sua rápida solidariedade, seu amoroso tato, que tornaram tão bonitos os primeiros anos da minha instrução. Vamos pegar o verbo sublinhado, tornaram? Está em negrito no livro de vocês? Vocês que estão sem livro, sublinhem para mim, tornaram tão bonitos os primeiros... Está destacado. Mas elas não têm. Ai, saúde. De novo. Desculpe pelo espirro, mas não posso prender. Vamos lá. Hã? Passou. Isso aqui não encaixa na minha cabeça, não. Tudo fica largo para mim. Não sei porquê. Não encaixa. Se eu abaixar, cai. Vamos lá. Predicado. Grifem para mim o predicado. Tornaram tão bonitos os primeiros anos de minha instrução. Verbo de ligação. Mas eu preciso de um predicativo do sujeito. Vê se eu tenho predicativo do sujeito para mim. Depois do tornar em diante. Depois de tornar em diante, eu quero saber se eu tenho predicativo do sujeito. Não predicativo do objeto. Eu quero do sujeito. Predicativo do sujeito. É uma pegadinha dessa que eu derrubo numa questão de prova, né? Uma questão, pegadinha dessa, mais do que eu ensinei já. Predicado nominal, predicado verbal, predicativo. Por mais que eu estou trabalhando matéria do 7º, juntando com a matéria do 8º, tá difícil, hein? Conseguiram, pessoal de casa? Conseguiu, Júlia? Não conseguiu? Gente, eu mandei grifar, eu já dei uma dica. Predicado. Tornaram tão bonitos os primeiros anos da minha instrução. Eu vou trabalhar só o que está em negrito por enquanto. Aí a colega me disse que é um verbo de ligação. Só vai ser verbo de ligação se tiver predicativo do sujeito. Tem predicativo do sujeito? Até agora eu não achei. Do tornaram até o ponto final. Não tem, não achei. Mas eu vou procurar se tem algum predicativo. Eu falei do sujeito. Vamos lá. Tornaram. O verbo de ligação tornar é tornar-se, acompanhado da partícula se. Vocês não observaram esse mínimo detalhe. Tornar-se, vocês não observaram. Esse mínimo detalhe está no caderno de vocês. Eu vou querer trabalhar só do predicado em negrito, até o ponto final. Portanto, o verbo está na terceira pessoa do plural. Não está acompanhado da partícula se. Mas eu, mesmo se ele não estivesse acompanhado, está na terceira pessoa do plural, eu queria um predicativo do sujeito. Não tem. Tornaram o quê? Os primeiros anos da minha instrução. Respondi a pergunta de complemento verbal, objeto direto. Tornaram o quê? Os primeiros anos de minha instrução. Vou chamar de objeto direto. Agora, tornaram tão bonitos, tão elegantes, tão destruidores, tão feios, tão nervosos. Pode ser o adjetivo que for, não vai mudar a função sintática. Quem são tão bonitos? É o tornaram ou os primeiros
anos de minha infância? É os primeiros anos da minha infância, que tem como função sintática objeto direto. Então, eu vou chamar de predicativo do quê? Predicativo do objeto. Predicativo do objeto não é predicativo do sujeito. Então, não tem predicado nominal. Tem um verbo significativo, mais predicativo do objeto. Que predicado é esse? Alô? Que predicado é esse? Verbo nominal. Obrigada. Vou chamar de predicado verbo nominal. Entenderam? Ok. Vamos lá. Vamos marcar umas páginas para casa para mim? A página 21, marquem para casa. Enquanto algumas turmas, a turma de lá já fez a 21, nós vamos deixar para casa. Para casa, página 21. Vou colocar aqui na pauta da 81. Para casa. Oi, páginas. Não acabei não, Renan. Pode sentar que eu não acabei não. Página 21. Eu só não dei 21. Peraí, não terminei não. Página, que é a continuação da nossa matéria 22. Afinal de contas, nós demos essa matéria já desde fevereiro no nosso caderno. Aqui é redação. Olha só, vou dar 26, 27, a 28 só tem uma questão. 26 não é tanto assim também, não. Esse aqui é o 8º ano. 27, 28. A 21 já era para ter feito em sala de aula, tá? A 22 também era para sala de aula. É pouquinha coisa só para responder. Mas vocês vão pegar a 26, que é uma interpretação de texto, depois entra em gramática, mas o textozinho é mínimo, é um texto, é até um artigo aqui de opinião de uma artista, tá? É a interpretação de texto que entra na página 27, a parte da gramática. E a página 28 só tem uma questãozinha aqui, ó. 7. São 7. É. Não sei por que entrou aquilo ali. Então, vocês vão deixar para casa a página 21, 22, 26, 27 e 28. 21 a 28. Tá. Não esqueçam de grifarem os predicados, observarem verbo significativo e verbo de ligação. Existe uma diferença entre significativo e ligação. O verbo significativo, ele pode pedir um predicativo do objeto, pode pedir um predicativo do sujeito, mas ele vai receber o nome de predicado verbo nominal. Se eu botar trabalhado em cima de predicado nominal, vai ser só verbo de ligação com predicativo do sujeito. Ok? Fechou? Já deu sinal alguma coisa assim? Não, você falou que ia liberar 20h40. Tá bom, pode ir embora. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, vão com Deus. Tchau, meus lindos. Não esqueça de fazer meu exercício, hein? Professora, você vai postar atividade na plataforma na segunda, né? Olha só, vou. Segunda-feira, já vou colocar e vocês já vão ter aberto lá na plataforma após minha aula, tá? O trabalho, Tá bom. pode. O trabalho, aí vocês vão fazer toda a função sintática para que eu possa corrigir individual de cada um, tá bom? Tá? Em vez de dar em grupo, debate, discussão, não. A tia vai dar o trabalho. Tchau, meus lindos. Bom final de semana. Não esqueça que tem um trabalho avaliativo segunda-feira, hein? Vocês vão trabalhar e eu vou pegar para corrigir, tá bom?
Eu não vou deixar sem corrigir, vou pegar Tá para bom. corrigir. Tá? Podem ficar tranquilos. Não vou prejudicar ninguém. Porque senão vai acabar saindo gente prejudicada com todo esse aparato de vai e volta. Tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Deixa eu ler o chat se tem alguma coisa Tchau. aqui para mim. Tchau, amor. Esqueça de fazer meu exercício, hein? Triste. Não vou até 10. Elas têm.